Olá, boa tarde, galera, beleza? Tamo junto aí, vocês e eu. Nós aqui do canal Arte e Talento. Eu sou Anastácio Feitosa e novamente aqui estou nessa tarde aqui de sexta-feira, quase finalizando o ano. E já desde logo desejando a vocês aí um feliz ano novo, né? Agradecer por tudo o que ocorreu durante esse ano de 2022. Só coisa boa. Apesar de ter havido muitas coisas ruins, mas graças a Deus aconteceu muitas coisas boas também. Então eu quero agradecer muito a vocês, principalmente pelo meu canal, que foi onde mais eu ganhei, né? Do ano passado para esse ano eu ganhei mais ou menos 500 inscritos aí no canal, então é bom. Então eu comecei o canal no ano passado e eu já estou com 1.400 e poucos inscritos. E só esse ano já foi mais de 500 inscritos, né? Então eu quero agradecer muito, 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 muito a Deus. E em primeiro lugar, e depois agradecer a vocês que participam junto com a gente. Que Deus, né, que é o nosso poder superior, conceda muita paz, muita graça e muitas bênçãos para todo mundo aí no ano que vem. O meu trabalho, o meu foco no meu canal é fazer vídeos, principalmente vídeo de arte, né? Cultura, arte, essa coisa. Eu gosto muito de academia, de futebol. Eu gosto muito assim de natureza, floresta, água, essa coisa toda. Eu gosto muito de pensamento, de filosofia. Mas o foco mesmo do meu canal mesmo é esporte. Eu gosto muito de... a maior parte dos inscritos do meu canal são parceiros de política. São pessoas da direita. Eu também tenho amigos também lá na esquerda. Não vou dizer que não tenho, que eu não posso me intrigar com todo mundo, né? Eu não posso ser inimigo das pessoas. Então, e a sabedoria diz o seguinte: as pessoas que você não consegue convencer, você simplesmente aceita, né? A gente aceita, eu aceito as pessoas do jeito que elas são, do jeito que elas vivem. Se elas não querem mudar, é um problema é um problema delas, não é meu. Eu não posso fazer ninguém mudar. Aliás, ninguém muda ninguém, né? As pessoas é que se mudam. No mínimo a gente ajuda as pessoas a encontrar um caminho. Então eu gostaria muito de agradecer a vocês por esse ano maravilhoso, ano de 2022 bom, graças a Deus. Né? Nessa parte do quesito inscritos, eu tenho muito que agradecer mesmo, muito. Só que agradecer a todos vocês. Mas hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Eu vou tentar ler para vocês aqui. Eu recebi aqui de presente de um amigo meu, para me ler, né? Não é para mim o livro, para mim. Ele me arranjou o livro desse ano, que é o segundo livro que ele me arranja, é o terceiro livro que ele me arranja. E hoje ele trouxe um livro de um gênero meio diferente, né? É o gênero da psicologia, né? Filosofia, né? E a sabedoria de uma forma generalizada. E o livro é da filósofa Lúcia Helena Galvão. Lúcia Helena Galvão é autora desse livro aqui. O título do livro é esse que vocês estão vendo na capa aí, como vocês podem ver. Para entender melhor o Kybalion, né? Kybalion é uma vivência filosófica, né? Antiga, muito antiga. Posso dizer assim, do início dos tempos, do início do mundo. Então, para você entender melhor o Kybalion, a vivência da filosofia hermética e sua prática nos dias de hoje, né? Como é que ela é praticada atualmente, depois de séculos, milênios aí de existência, e quem pratica e se pratica o Kybalion. A Lúcia Helena Galvão trouxe isso aqui ao público para que a gente possa ter uma noção. Eu nunca tinha visto falar nem nessa noção filosófica aqui, mas vou entrar, já comecei a ler, estou terminando, inclusive, quero dizer para vocês, estou terminando de ler o livro, falta poucas páginas, mas eu gostaria aqui de, nessas últimas páginas aqui, poder passar um pouquinho do conteúdo desse livro. É muito bom, eu gostei, né? Para quem gosta de se aprofundar no psicológico, no filosófico,
no intelectual ele é muito bom. Então, eu vou ler algumas páginas aqui, e se eu errar aqui, eu engasgar, você me perdoe. A minha habilidade... E aí, garoto? A minha habilidade como leitor, ela não é das melhores, mas eu gostaria de passar para vocês aqui só um pouquinho da leitura aí. Eu vou começar aqui falando sobre o gênero mental. Eu estou no capítulo 13º e ele fala sobre o gênero mental, a fresta por onde sempre somos manipulados. Como se proteger, né? Que diz o seguinte: você sabia que a nossa mente possui duas polaridades, mas... É perigoso aqui, é, mano? duas polaridades, masculina e feminina? É muito interessante. Uma parte da nossa mente, a masculina, capta as sementes de algo novo, um flash do novo, uma potencialidade. A outra parte, a feminina, acolhe esse flash e dá a ele um berço onde é alimentado e tratado, até que possa tomar corpo suficiente para vir ao mundo como uma ideia completa e viável. Se você deseja criar algo novo, precisa estar atento a essa forma de dualismo. Se uma das etapas não funciona bem, sua capacidade criativa se perde. Dualismo é quando você divide em duas partes, né? Heitor, quanto é para arremedar o pneu? 5. Para quem já leu Minhas Invenções, a autobiografia de Nikola Tesla, sabe que esse inventor tão genial vivia em meio a flashes praticamente contínuos. Muitos deles, lamentavelmente, se perderam como consequência de uma combinação em sua vida de uma circunstância histórica árida com a falta de diplomacia para lidar com interesses alheios. Mas esse foi o problema do gênio. O problema do homem comum costuma ser de outra natureza. O próprio Caballion mostra esse problema do homem com um exemplo bem interessante e claro. Já, bota aí. Bem interessante e claro. Talvez você já tenha ouvido falar sobre um pássaro chamado, em nossas terras, de cuco, e sobre seus estranhos hábitos de procriação. Espertamente, esse pássaro vai até o ninho de outro pássaro que contém ovos, tira-os de lá e deposita no local seus próprios ovos, para que outros passarinhos os choquem. Curioso, não? Como ele não é um pássaro muito pequeno, a situação pode se tornar até um tanto cômica. Um pequeno pássaro choca aqueles grandes ovos e quando os filhotes nascem, são grandes, maiores que o pássaro que o chocou. Mas, por tê-los chocado, ele não tem nenhuma dúvida de que os pequenos animais que dele saíram são seus. Alimenta-os e cuida deles até que levantem voo. O mesmo ocorre conosco. Nossa mente masculina, aquela do flash, funciona pouco. É inerte e conformada com o que já está aí. Assim surge um ideólogo oportunista, defendendo causas e ideias, em geral espúrias, carregadas de interesses pessoais. Joga essas ideias em nossa mente feminina e some, vai para outro lado do planeta. E nós ficamos cuidando e desenvolvendo nosso exótico e grotesco cuco. Quando ele quebra a casca e vem à luz, não temos dúvida. É meu.
venho cultivando essa ideia há muito tempo. Jamais nos perguntamos: quem é o Pai? Em que momento surgiu isso na minha cabeça? Fui eu mesmo quem desenvolveu essa semente, esse flash? Se não, quem o fez? Essa especulação tão metafísica está muito distante dos nossos hábitos comuns. Saiu da minha cabeça, é meu e pronto. E assim somos manipulados de todas as formas. Quando entendemos o processo de inseminação artificial de ideias em nossa mente, vemos que essas sementes se insinuam de todos os lados. Nas conversas, na mídia escrita e falada, nos outdoors. Quando tomamos consciência, ou melhor, se tomamos consciência, aprendemos, enfim, a nos defender da tentativa indiciosa de manipulação. Há que se perguntar com honestidade: quais entre as ideias que estão em minha mente são realmente minhas, fruto de observação e reflexão próprias? Dizem que o homem é uma síntese da natureza. Tudo o que acontece em algum lugar da natureza acontece no homem. Porque é como se ele fosse um produto final, onde tudo que foi experimentado e deu certo é utilizado. Platão falava sobre isso em seu diálogo A República. Teilhard e Chardin também o explica. A natureza sintetiza tudo o que foi experimentado na criação humana, até a reprodução dos cucos. Assim, inconscientes, desativamos a mente masculina e carregamos conosco ad infinitum, o ovo do cuco. A consciência é capaz de reconhecer em si o ego e o eu, nomes utilizados em O Kybalion para distinguir as mentes feminina e masculina. Como já explicamos, o ego seria a matriz mental feminina que desenvolveria projetos de todos os tipos. O eu seria o masculino e projetaria ideias para que o feminino as desenvolvesse e criasse. Estado, fecundação. Mas a maioria das pessoas, guiadas pelo coletivo, inertes, vagarosas, com pouco uso da vontade, são quase totalmente dirigidas por mentes alheias, apesar de inconscientes disso e plenas de fundamentações para explicar o suposto pensamento próprio. Imagine alguém que desperte para a vida em um trem em movimento. Não lembra como chegou ali, mas percebe que a viagem será longa. Para emitir um juízo sobre o mundo no qual acaba de despertar, essa pessoa tem duas opções. Ou coloca a cabeça para fora da janela para ver como as coisas estão em si, livres de quaisquer moldura, ainda que isso em alguns momentos históricos tenha feito com que alguns perdessem a cabeça, ou se acomoda com a limitação de ver o mundo emoldurado pelo modelo de janela ali presente. Hoje as janelas do trem são quadradas. Ora, quem teria dúvidas sobre como é o mundo? Basta ver e constatar. Olhe lá, o mundo é quadrado. Porém, depois de algum tempo, os amos do trem, seus donos ou gerentes, resolvem mudar o formato das janelas para triangular. Em pouco tempo, nosso arrogante
e pretensioso amiguinho diria: fui um dos primeiros a questionar aquela primitiva crendice popular de que o mundo era quadrado e a perceber que o mundo é, de fato, triangular. Poucos intelectuais, como eu, foram capazes de, depois de exaustivas leituras e estudos, chegar tão rapidamente a essa óbvia constatação, que hoje compartilhado com todos. Amanhã as janelas serão redondas, semana que vem trapezoidais, e nosso tão intelectual e erudito amigo sempre terá explicações para a sua mudança de opinião. Opinião essa que partiu, é claro, dele e não do meio. Sua vaidade sempre lhe impedirá de ver que não está pensando, está sendo pensado, está até mesmo sendo vivido, sem nenhuma experiência própria que dê algum sentido à sua vida e sem nenhuma possibilidade de aprendizado real e, consequentemente, sem o desenvolvimento de uma inteligência real. Platão dizia que o maior impedimento para a sabedoria é achar que já sabe. E quão numerosos são esses condenados a serem ninhos de cuco eternamente. E mais lamentáveis ainda são os que, impressionados pelo pomposo jogo de palavras vazias e citações bibliográficas abundantes, seguem esses homens condenados, creem neles e encaram-nos como uma meta a ser atingida. Por isso, todo cuidado é pouco. Quais são as ideias que você não só desenvolveu, mas também criou? Quais dos seus pensamentos são realmente seus? Quais das suas criações são realmente suas? Esse é o mecanismo mais comum usado para a indução e a manipulação. Como quem não quer nada, plim, uma ideiazinha surge. Você a abraça, a desenvolve e faz com que pareça sua. Mas no fundo, está apenas chocando ovos de cuco. Isto é muito mais comum do que imaginamos. Muito mais comum, infelizmente, do que o ato de gerar ideias próprias. Gravem bem isso. O tão malfadado sugestionamento, também conhecido como manipulação, é apenas uma aplicação do gênero mental. Nossa sociedade, por exemplo, está repleta de pessoas que têm opiniões políticas, de gente com sentimentos de ódio por uns e paixão por outros. Personagens do âmbito privado e público são os alvos. Mas esse ódio e essa paixão não são dessas pessoas. Não há razão para assim se comportarem, porque não pensam daquela forma, porque não houve reflexão própria. Desenvolveram pensamentos insuflados pelo coletivo. Percebem quão poucas das nossas ideias são nossas, quão pouco dos nossos sentimentos são de fato nossos, e as enormes perdas que sofremos por causa disso. Nos afastamos até daqueles a quem realmente amamos, correndo atrás de uma ficção de ódio ou de paixão. Isso me traz à memória um episódio da minha infância, quando eu já residia em Brasília. Um episódio risível,
mas que teve grande valor pedagógico para mim, razão pela qual vou compartilhá-lo com vocês. Já, viu? Eu contava com meus 10 anos de idade e certo dia fui caminhando para a escola em que estudava. Chegando lá, para minha surpresa, encontrei os portões fechados. Não havia aula naquele dia por causa do falecimento de Juscelino Kubitschek, ex-presidente do Brasil, fundador de Brasília. Voltando para casa, encontrei um coleguinha que também cursava a quinta série, como eu, e que caminhava para a aula saltitante, com pastinha e lancheira. Eu o parei e disse: "Olha, não vai ter aula hoje." Ele me olhou surpreso e perguntou: "Por que não vai ter aula?" Ao que respondi: "Ué, porque morreu Juscelino Kubitschek." Lembro-me bem do arregalar dos olhos do menino e da sua tristeza subsequente. Sua cabeça tombou na direção do peito e ele fez silêncio por alguns instantes. Puro abatimento. De repente, levantou o rosto e súbito perguntou para mim: "Ele era da quinta série?" Esse acontecimento se tornou um ícone para mim. Toda vez que vejo uma pessoa demonstrando rejeição, paixão, ódio por personagens sobre os quais não sabe nada, nem se interessa em saber, mas apenas porque segue a onda dos ódios e das paixões coletivas, eu me lembro do Juscelino da quinta série. Não se sabe nem do que se trata, qual é a fundamentação, e nem se sente realmente nada em relação àquilo. Usamos os sentimentos e os pensamentos como mera fonte de entretenimento. Nenhum deles é nosso. Nem queremos saber de quem são. É só uma espécie de chantilly usado para dar mais sabor e colorido à vida. No entanto, pensamentos e sentimentos não são brincadeiras. Se você brinca com os sentimentos, nunca os terá. Serão sempre emoções superficiais. E se brinca com os pensamentos, nunca terá qualquer identidade. Será uma espécie de fantoche, guiado por interesses em geral espúrios, pois não acredito em manipuladores bem intencionados. Será vivido em vez de viver. Galerinha, esse trecho aqui, eu vou dar uma paradazinha aqui porque eu vou fazer um serviço aqui. Mas era só para poder mostrar um pouquinho dessa leitura, para vocês verem o tanto quanto é bom essa leitura aqui do livro da nossa filósofa Lúcia Helena Galvão. Eu marquei aqui que é para mim não errar. Eu estou acabando de ler o livro, então eu gostaria, se vocês pudessem ler esse livro, galera. Lê, mas leia ele assim, compassadamente, como se você estivesse decorando as palavras. A filosofia, ela é uma coisa assim, muito complexa. Às vezes você tem a impressão de que passou por cima daquela mesma frase anteriormente, mas não é não. É porque são algo tão similares, tão parecidos, que você acha... Eu estou lendo esse livro aqui, em alguns momentos eu estou achando que estou lendo o que eu já li, mas não é. É porque são muito parecidos as ideias. Então eu gostaria que vocês, se pudessem adquirir esse livro, adquiram. É muito bom. Ele é bem curtinho, eu acho que ele... Deixa eu ver aqui, eu acho que ele não tem 200 páginas. Tem não, ele é muito curto. Ele tem, no total, até mostrar aqui todas as ilustrações, ele tem 184 páginas. E é muito bom. Eu comecei a ler ele ontem, estou terminando ele agora. Aqui lá, mais ou menos uma meia hora, eu termino de ler ele. Mas é muito bom esse livro.
Eu gosto muito de ler, não obstante eu não tenho dinheiro para comprar livro. Eu queria ter dinheiro para comprar livro, porque é dentro dos livros que você descobre a real. Quando você ouviu isso aí, a Maria Helena falar sobre as pessoas que são filhos de cuco, né? São aquelas pessoas que não leem, que não se interessam pela boa leitura e que replicam aquilo que as outras pessoas põem na cabeça dela. E elas ainda se acham inteligentes porque estão falando coisas bacanas. Mas quando você pergunta a elas verdadeiramente a origem do lugar, aonde elas viram aquilo, leram, quais as testemunhas oculares do fato, quem estavam presentes, eu ouvi. Então, como ela própria disse, quantos de nós somos filhos de cuco, né? Chocado por outras mães e achando que aquilo que a gente vivenciou é o correto, mas não é. É preciso a gente se informar bastante com relação às coisas. Agradeço muito vocês que estão ligados com a gente no meu canal, lá no YouTube. Muito obrigado, os 1.440 inscritos. Muito bom, eu nunca imaginei. Eu fiz um canal só para mim me divertir, tirar foto da molecada aqui na rua, bater foto da chuva, essas coisas. E aí foi aparecendo a rapaziada aí dos grupos, né, os colegas aí do WhatsApp. E aí foi mandando eu postar vídeo, eu fui mandando, eu fui postando. Eu nunca gostei de postar de política. Porque assim, olha, a política é uma coisa muito sua. Você defende aquilo ali como algo que você entende que deve ser correto. Entendeu, né? Então, o que eu acho? Aquilo que eu acho que é correto para mim, pode não ser para você. Então eu posto aquilo que eu acho que é correto para mim e você, como inscrito no meu canal, não gostou, então você vai sair. Então, para evitar, e muitas pessoas dizem assim, Feitosa, cadê os vídeos de política? Eu digo, não, cara, eu tenho muitas pessoas no meu canal que não gostam de política. E aí, assim que vem, por exemplo, você vai lá no Facebook, coloca seu perfil e enche de posts políticos, de informações políticas. Quando você recebe uma pessoa do outro lado, ele olha teu perfil. Aí tu tá conversando com ele, por exemplo, lá no Messenger, ele troca 2, 3 palavras contigo, mas ele tá trocando aquelas palavras porque ele ainda não olha o teu perfil. Mas aí ele dá uma parada ali, aí ele vai no teu perfil. Quando ele vê as tuas publicações, aí tu não vê mais as mensagens dele. Ele simplesmente para de te enviar mensagem porque ele não gostou do conteúdo que viu. Então, para evitar esse constrangimento, eu prefiro não colocar. E eu peço desculpa a todos os meus amigos que têm envolvimento político. Um dia desse, um rapaz perguntou, ei, eu me inscrevi no teu canal, mas não vi nada aí, falou o nome do candidato. Eu disse, não, mas eu não fiz um canal para poder colocar o nome do candidato. Eu fiz um canal para me publicar aquilo que eu gosto. Ele saindo lá seria uma consequência de algum fato ocorrido que eu achasse interessante. Mas não que eu fosse fazer, porque daqui um dia, o cara da política, seja ele qual for, ele vai sair e eu vou continuar com o meu canal e aí eu vou publicar o quê? As pessoas, não, continua publicando, ele lá. O cara já foi embora. Então, meu irmão, eu vou fazer aquilo que eu acho que é interessante. Então, eu gostaria de agradecer muito vocês, muito obrigado, de coração mesmo. Sou um cara humilde, simples, mas eu gosto de dizer a verdade, eu não gosto de ficar enganando ninguém, não. E tem um detalhe, eu sou um cara muito direto. Se eu fosse seu amigo e eu mandar 3, 4 mensagens para você não responder, eu lhe bloqueio. Na hora. Depois disso aí, eu vou ficar mantendo um amigo na minha lista de contato que não me dá atenção, que não me dá um bom dia, não me dá um oi, não dá nada. Pô, meu irmão, dá licença. O bonde tá andando e outra pessoa quer entrar para ser meu amigo. Às vezes no seu lugar, poderia colocar um cara que vai falar comigo todo dia, não interessa que gênero ele seja. Não interessa se ele é o perfil de vida que ele escolheu na vida dele. Ele vai se me dar atenção, eu vou dar atenção para ele e a recíproca vai ser verdadeira. Agora, ficar dando atenção só porque é meu vizinho, eu vou manter ele na minha rede social ali só porque ele é meu vizinho e se ele me dá um bom dia, eu tô aqui ao vivo e o cara não tem coragem de me dar um bom dia. Então, não faz sentido isso aí. Meu irmão, valeu, muito obrigado. Vou trabalhar agora e que Deus abençoe cada um de nós, viu? Fui! Tem que cobrar o pino, né, Feitosa? Vamos já olhar aí.